já que não podemos sair de casa, eu resolvi fazer uma viagem recordando as minhas fotos, relembrando o tempo que a gente podia viajar, né? E a viagem mais legal da minha vida, a inesquecível, foi quando nós fomos à Europa. Foi uma viagem fantástica para comemorar nosso aniversário de casamento. Bom, claro que estando em Paris, a gente não podia deixar de visitar o Louvre, né? Um museu fantástico. E o primeiro setor que a gente foi visitar foi a Mesopotâmia, em especial a Babilônia. Imagina a felicidade do Elcio, professor de Velho Testamento, num lugar desse. Foi maravilhoso, foi emocionante estar próximo de uma civilização de 4.000 anos. Eu pensava que a gente ia ver alguns objetos de cerâmica, alguns instrumentos, mas, gente, eu me surpreendi quando eu vi aquelas estruturas enormes, aqueles painéis, aquelas estátuas. Imagina ver cavalos alados com cara de gente. Era bem mesmo estranho e maravilhoso, me deixou bem surpresa. E o mais legal é que havia ali registros da história bíblica, registros do povo judeu que morou na Babilônia durante longos anos. Então, um dos personagens que tem muita coisa confirmada é o Nabucodonosor, um rei que é muito conhecido nosso, um personagem que aparece na Bíblia tanto em Daniel quanto em Reis, na história do povo de Israel. Nabucodonosor era um grande guerreiro, um estrategista militar, e ele foi responsável por grandes construções, pela expansão do Império Babilônico. A principal ênfase, né, da estratégia dele foi construir uma grande cidade que foi a Babilônia, deslumbrante, com seus jardins suspensos, famosos por todo o mundo. E com essa mania de dominar o mundo, Nabucodonosor e seu exército invadiram o reino de Judá, um território estratégico para chegar ao Egito. Primeiro ele cobrou os impostos. Depois, quando o rei se negou a pagar os impostos, ele substituiu o rei. E por último, quando o outro rei se rebelou novamente, ele destruiu a cidade, os palácios e o pior de tudo, ele destruiu o templo de Jerusalém. Imagina como é que o povo ficou. A gente vê esse registro na Bíblia em vários textos. A gente vê isso em 2 Reis 24 e 25 e também nos livros de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Bem, o que aconteceu com o povo diante dessa catástrofe? 3 coisas aconteceram. Primeiro, os pobres, os mais pobres, continuaram em Jerusalém. Eles ficaram lá plantando, sobrevivendo de alguma maneira que era possível. Um segundo grupo fugiu para o Egito e ainda carregou Jeremias, que foi bem contrariado, mas foi. E um terceiro grupo, como já tinha acontecido em outras vezes, são os nobres, sacerdotes e alguns líderes, eles foram levados para a Babilônia. O nosso texto de Ezequiel exatamente vai focar no grupo que foi para a Babilônia. E lá na Babilônia, como também nos outros lugares, se despertou uma grande crise de fé. Afinal de contas, onde está Deus? Por que ele permitiu isso? Sempre diante do sofrimento, a gente tem essas perguntas, né? Para o profeta Jeremias, Deus não foi pego de surpresa. Muito ao contrário, o Senhor estava usando Nabucodonosor para castigar o povo de Israel. Em toda a história de Israel, a gente encontra a oscilação do povo. Se o rei é fiel, eles seguem a Deus. Se o rei é infiel, se o rei é idólatra, eles também se tornam idólatras.
porque a religião de Israel é a religião do Estado. Então Deus, durante esse tempo, mandou muitos profetas para falar com o povo. A mensagem foi pregada, mas o povo não se arrependeu e não mudou de atitude. No meio da Babilônia, Deus levantou o profeta Ezequiel, aquele jovem sacerdote. Provavelmente ele estava no meio do povo, triste, como todos os outros naquele lugar, numa terra em que ele não escolheu, numa terra estranha, pagã. E o Salmo 137 ilustra bem esse sentimento do povo. Vou ler com vocês. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Para a gente entender melhor o contexto do livro de Ezequiel, é importante a gente conhecer a cidade de Babilônia. É uma cidade planejada, construída numa planície. Para entrar, todos tinham que passar por um grande portal chamado a Porta de Estar, que parece uma fortaleza. Reparem como eles investiam nos detalhes, como faziam um contraste de cores, como faziam mosaicos com figuras de animais. Eles eram realmente brilhantes. Os babilônicos sabiam usar bem os rios para irrigar plantações, mas também para fazer os famosos jardins suspensos. Reparem que tem palmeiras plantadas no alto do palácio. A construção mais importante e a mais alta da cidade era o Zigurate, o templo de Marduk, o deus da Babilônia. Agora vamos imaginar como será que vivia o povo de Israel nesse lugar. Segundo alguns escritores, historiadores, os que viviam na Babilônia não eram assim escravos. Prisioneiro mesmo só foi o rei Joaquim. O restante vivia em colônias cercadas, mas eles eram semi-livres. Eles podiam circular pelas cidades, por outros locais, mas eram obrigados a fazer algumas tarefas ordenadas pelos babilônicos. Então, eles tinham liberdade para fazer reuniões, escolher líderes, eles podiam construir suas casas, formar família, construir algum local para reunião. Então, o que precisamos entender é que a Babilônia era para os judeus não só uma terra estranha, mas também impura, pagã. Aqueles que amavam ao Senhor se sentiam desolados, estando longe de Jerusalém, longe do templo onde poderiam cultuar, oferecer sacrifícios. Além de enfrentar uma crise de fé, havia o perigo real da perda da identidade do povo judeu, se viessem a adotar a cultura e a religião da Babilônia. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Ele levantou profetas para guiarem o povo. Então, no primeiro capítulo de Ezequiel, encontramos o registro de uma manifestação de Deus. Deus se apresenta sentado em um trono com rodas, que se move para todo lugar. Deus está na Babilônia também. Ele está em Jerusalém, ele está no Egito e ele está na Babilônia. O nome Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Só o nome dele já era uma mensagem. E era exatamente o que o povo precisava, ser fortalecido na fé no Senhor. Vamos ler Ezequiel 2 e 3 e vou fazendo alguns destaques. Então, os primeiros versículos. Ele me disse: filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé.
e ouvi aquele que me falava. Eu queria destacar uma coisa, essa expressão filho do homem é uma expressão comum entre o povo judeu, que quer dizer o quê? Simples, ser humano, uma pessoa mortal, uma pessoa comum. Interessante, né? Deus escolheu um homem comum para ouvir e transmitir a sua mensagem, mas um servo fiel ao Senhor. Ezequiel ficou tão impactado com aquela visão, com o fato de Deus estar ali falando com ele, que ele nem conseguiu se levantar. E neste momento a gente encontra Deus fortalecendo Ezequiel. Ele dá vigor, ele dá força para que ele fique de pé. Esse é o significado dessa palavra, espírito. É o sopro vital, é o vento, não é? Então, naquele momento, quando Ezequiel está abatido diante daquela ilustre, maravilhosa visão, Deus fortalece Ezequiel e o coloca de pé. Nos versículos 3 a 5, Deus dá a Ezequiel uma missão difícil, falar para um povo revoltado que não quer ouvir. Então, diz assim os versículos. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fiquem apavorados ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. A mensagem de Ezequiel era para um povo difícil. A mensagem tem duas ênfases. Deus é santo e por isso o povo tinha que se arrepender dos seus pecados. E a outra ênfase é que Deus é soberano. A frase, entre aspas, e saberão que eu sou o Senhor, se repete mais de 50 vezes no livro de Ezequiel. Então, Deus exige fidelidade do povo. Só assim haveria esperança para a reconstrução da nação de Israel. Mas pregar essa mensagem exige do profeta muita coragem, porque esse povo não era fácil, era rebelde, podia até agredir o profeta, como fizeram com Jeremias. Mas Deus diz algo para Ezequiel muito importante. Ele diz: olha, esse povo é cabeça dura, é teimoso, mas eu vou fazer com que você seja mais forte e resistente que eles. E olha que coisa boa, Ezequiel não podia ser um fraco, não podia ser uma pessoa que não aguenta a pressão, oposição, porque Ezequiel não poderia desistir dessa missão. Ezequiel não poderia falhar. O seu ministério era fundamental nesse momento de crise de fé. Era fundamental que o povo tivesse sua fé reanimada, firme e renovada no Senhor. Então, vamos ver os versículos 8 e 9 de Ezequiel, quando ele diz assim: Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como o diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Interessante, né? Eu não tinha noção de quanto o diamante é resistente. Confesso aqui a minha ignorância. Para mim, o diamante era uma joia, né? Algo para enfeitar. Eu não tinha noção de que o diamante é usado até nas indústrias, né? E no mundo antigo, a pedra de diamante era colocada na ponta de uma madeira para cortar alguma coisa ou para gravar alguma coisa na madeira, porque ela era resistente, é forte.
Então, como a gente sabe, Ezequiel era um homem comum, sujeito às mesmas coisas que nós, sujeito a medo, a depressão, a ansiedade. E, é claro, diante de tanta pressão, ele podia desistir. Mas Deus lhe fez uma promessa: farei que você seja forte, forte como a rocha, forte como um diamante. Que palavra boa para a gente, né, meus irmãos? Como hoje a gente precisa disso, ser forte, resistente diante de tanta luta, de tanta pressão. Todos nós precisamos ser forte como diamante, mas nós não conseguimos isso por nós mesmos. Precisamos fazer como profeta, buscar ao Senhor e ainda comer da sua palavra, como vai acontecer no versículo 3, no capítulo 3, verso 1. O Senhor diz assim: Filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Ezequiel é um profeta que come a palavra do Senhor. Deus deu um novo sentido para a vida de Ezequiel. A partir daquela visão do trono de Deus, ele entendeu que Deus é soberano, é o Senhor de toda a terra. Deus não abandonou o seu povo, Deus está presente, há esperança para todos. E aí a gente vai ver que, ou relembrar, que Ezequiel tem um nome muito significativo. Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Ele era um jovem religioso, vivia no templo lá em Jerusalém, mas quando as circunstâncias mudam e seu mundo desmorona, ele experimentou a Deus que fortaleceu todos os dias difíceis na Babilônia. Seu ministério foi longo e ele foi sustentado pelo Senhor durante os 30 anos que profetizou na Babilônia. Ezequiel contribuiu muito, juntamente com os outros líderes, para formar uma comunidade judaica e mantendo o povo unido, fazendo celebrações ao Senhor, adoração, lendo o que eles trouxeram, talvez alguns fragmentos das Escrituras, e talvez escrevendo o que alguns sabiam de cor das Escrituras. Eles desenvolveram a solidariedade entre eles na comunidade e eles fizeram melhor ainda, eles tentaram obedecer à lei de Moisés, a Torá. Isso foi fundamental para a sobrevivência do povo. Isso tudo, todas essas ações, foi muito importante para que o povo, agora, naquele momento de exílio, se arrependesse dos seus pecados e voltasse a ser o povo escolhido de Deus, comprometido com Deus, fiel a Deus. Agora, o compromisso com Deus era individual e não mais com a religião do Estado. Deus agora queria que cada um assumisse o seu compromisso de seguir a lei, de se comprometer com o Senhor todo-soberano. Os livros de Esdras e Neemias nos apresentam uma nação que ressurge com o compromisso de seguir ao único Deus e Senhor. Eu quero terminar essa conversa com vocês lendo o texto de Isaías 40, 28 a 31. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que o Senhor fortaleça a sua fé,
o seu corpo, a sua mente e o seu coração. Até a próxima semana.